Então, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é o livro de Deus, né? Testamento. Fica aberta lá em algum lugar, não vai fazer nada. Mas quando você começa a ouvir, começa a entender, aí você chama a atenção do Espírito de Deus. Por quê? Você olha o mundo, você diz assim, meu Deus, como é que Deus existe se o mundo está uma bagunça só? Como é que Deus existe se tem tanta gente sofrendo para todos os lados e tanta gente boa nos sofrimentos? Meu Deus, como é que Deus existe e tem tanta maldade no mundo? São perguntas sem o conhecimento, né? Sem o entendimento. Por quê? Porque quando você começa a ouvir, você diz, agora eu entendi. O pecado de Adão deu espaço para o diabo. Satanás passou a reinar. Bom, temos falado sobre isso nos estudos, mas vamos chegar ao ponto central. Tem gente que pensa que Deus esqueceu da humanidade. Não, Ele não esqueceu. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas Ele tem as suas leis e a sua forma de trabalhar na vida das pessoas. Todo mundo fique à vontade. O que Jesus mandou foi pregar o Evangelho. Prega. Prega toda criatura. Ou seja, será que alguém me quer? O sentido é esse. Será que alguém me quer? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer. Deus não esqueceu da humanidade. A humanidade, em grande parte, recusou a Jesus Cristo o Salvador. Essa é a grande realidade. Mas Ele não mudou. Ele continua esperando que pessoas queiram ouvi-lo. Que o queiram de verdade. É impressionante a liberdade que Deus dá ao ser humano. Abra sua Bíblia no segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, no Antigo Testamento, o mesmo Deus. No capítulo 16, no versículo de número 9, o Espírito Santo nos diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Dá uma paradinha, tem uma pontuação aqui, né, pessoal? Mas vamos ler o versículo todo, porque essa última parte, a partir dessa pontuação, ponto e vírgula, é direta para o rei Asa. A primeira parte, tão simples de compreensão, os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Os olhos estão passando pela terra. Mas Ele está procurando gente cujo coração seja perfeito para Ele. Ou seja, será que alguém me deseja? Será que alguém quer conhecer Deus? Será que alguém quer obedecer a Deus? Será que alguém quer andar com Deus? Eu vou repetir o versículo todo, vamos então? Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. O que aconteceu com esse rei Asa? Bom, ele era o rei de Israel, do povo de Deus, e ele não podia fazer acordo com um rei inimigo, porque esse rei inimigo é a própria representação de Satanás. É mais ou menos quando o cristão fica com um pezinho no cristianismo, um pezinho, não é? Para agradar ao mundo. Mas não pode, nós estamos no mundo, pessoal. Mas quando encontramos a Jesus, Ele nos tirou dessa cegueira espiritual que domina o mundo. Exemplo,
A base, o Salmo 91, diz que aquele que habita no esconderijo. Então agora você sabe. Aí você aprende o que é habitar no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, uma fé que te faz literalmente assumir que você está debaixo dos cuidados de Deus. E o coração que vive cheio de medo? Precisa se aperfeiçoar. Então Deus está procurando gente cujo coração seja perfeito para com Ele. Ou seja, gente que confie nele, gente que o escute, gente que não tenha medo. Então deixa eu trazer para você. A fé, saúde, meu irmão. A fé. O que a Bíblia diz que é a fé? O que o Espírito Santo diz? O Espírito Santo é o autor das Escrituras. Diz que a fé é o firme fundações das coisas que se esperam. Quanta gente diz que é de Jesus, está sempre esperando ser atacado pela doença, está esperando, consciente ou inconsciente, direto ou indiretamente. Eu tenho tanto medo que isso aconteça, eu tenho tanto medo, está esperando. A fé não tem espaço para o medo, ela não dá esse espaço. Pastora, a senhora é dura e categórica. Eu olho para Jesus, eu olho para a palavra de Deus, eu contemplo o Deus da criação. Ele é tão grande, que Ele é soberano acima de tudo. Ele é o Senhor de tudo. Qual é o tamanho de Deus para você? Pois é. Eu contemplo na Bíblia que o Espírito Santo não se afasta nunca daquele que recebeu Jesus, que leva Jesus a sério. Mas Deus se afasta das pessoas. Deus é onipresente, mas Ele não manifesta a sua presença onde Ele não é querido, onde Ele é rejeitado. Exemplo, Ele disse para o povo de Israel: não servirás a outros deuses, não terás outros deuses diante de mim. Quantos procuram entender isso? Ah, mas não existem outros deuses. Depende do objeto da crença ou da devoção. Na hora do mal, do impacto, qual é o nome que grita? Não sei, você que sabe. A Bíblia diz e garante, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que existe um só Deus. Quem crê? A Bíblia diz que existe um só Deus, mas também que só existe um mediador. Quem é? O Filho de Deus. E quem é esse Filho? O Verbo que se fez carne. Então Jesus Cristo, homem, foi a última forma para manifestar-se ao mundo. Voltou para o céu, ressurreto, está sentado à direita do Pai. Ou seja, literalmente a figura, a forma que Deus quer que todo mundo tenha dentro de si. Ou seja, Deus está no controle de tudo, está no controle da minha vida, mas Ele deixa todo mundo à vontade. Por isso parece que Deus não tem controle sobre nada. Mas quando alguém começa a ouvi-lo, as coisas começam a se encaixar. Quando alguém começa a ouvir a palavra de Deus, a sua lâmpada acende, as trevas vão se dissipando. Por isso, as pessoas começam a ouvir, começam a crescer na fé. Então Deus olha para a terra procurando pessoas cujo coração seja perfeito para com Ele. Que seria essa perfeição? Como base, a fé. Então a fé é o firme fundamento. Não basta dizer eu creio em Deus, prova que você crê. Aí você lê o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Caramba, tem gente que vive com medo dia e noite, meu irmão. Dia e noite, medos e pavores, insegurança, medo do amanhã. Tem gente que sofre demais por antecipação. A gente escuta, você diz, meu Deus, cadê a confiança em Deus? Então nós temos que aperfeiçoar o coração, mostrar a Deus que a fé não é uma coisa mental, que é uma certeza absoluta, que é do coração, mas que os pensamentos estão firmes. Eu tenho falado constantemente que toda pessoa que aceita Jesus, ela precisa, primeiramente,
ouvir bastante e aos pouquinhos, compreendendo a palavra, vai tomando as posições necessárias. Descobriu que comete uma falha, um erro. Exemplo, às vezes a pessoa murmura tanto, irmãos, tanto, que ela não tem noção como ela aborrece a Deus. Tem gente que reclama de tudo, irmão. Se está calor, reclama. Se está frio, reclama. Se tem, reclama. Se não tem, reclama. Caramba. Chegou uma senhora muitos anos atrás na nossa igreja, não foi aqui, foi na Clarimundo de Melo. E chegou muito angustiada, porque estava, o imóvel que ela ocupava estava com ordem de despejo. E ela então muito desesperada, sem saber o que fazer, mas por quê? Ela tinha servido a vários deuses, a vários espíritos. E tinha tido condições financeiras excelentes e perdeu tudo. Mas tinha algumas coisas, algumas causas e alguns direitos que estavam retidos há cerca de 11, quase 12 anos na justiça e nada saía, nada se mexia e tal. E aí eu a ouvi e eu disse, minha irmã, minha querida, a senhora precisa ouvir porque a fé vem pelo ouvir. A senhora já teve experiência com Jesus? Não sei nada, eu era disso e servia os espíritos, só que a minha vida e tal, enfim. E a minha amiga disse para eu vir aqui porque eu preciso, ela disse, eu pensei até em acabar com a minha vida. Vai escutando. E aí eu disse, muito bem, faça um esforço e vem então. Domingo é o dia do Senhor, segunda-feira abertura de portas, podendo. Não, vou vir todo dia, tá bom. Não estou lhe pedindo nada, estou lhe deixando à vontade, só estou dizendo que a fé vem pelo ouvir. Então a senhora vai precisar ouvir para começar a compreender, para ter uma comunhão com Deus, para a senhora poder assumir sua posição. Por quê? Foi bem claro, o diabo lhe roubou tudo. O diabo, a senhora acha que o diabo é uma figura retórica? É aquele bicho vermelhão, com tridente na mão, com rabão de macete? Não é nada disso. Ele é um espírito, mas é um ser. Ele pensa, ele elabora planos, ele tem as suas legiões malignas. Então está aí. Jesus deixou tudo claro. Jesus disse, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a senhora vai ouvir. Muito bem. Com toda a aflição que estava sofrendo, todo o desespero, conseguiu abrir o coração, ouviu, acalmou o coração. A princípio, Deus já trabalhou, que já chegaram favorecimentos de pessoas que ajudaram lá na vizinhança, parente que não queria saber, a coisa começou. Com 3 meses, ela já tinha perdido tudo, saiu a primeira causa na justiça, um direito dela. Que alívio. Não levaram 6 meses, não levou 6 meses... Já tinha resolvido tudo. Comprou uma casa de 3 andares para a honra e glória de Jesus. Agradeceu, chorou, se emocionou. E vamos lá. Muito bem. Mas nada de entregar a vida a Jesus. E nada de se batizar nas águas. E nada de obedecer. A pastora obedeceu a palavra, meu irmão. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Cara, uma pessoa quer sair do sufoco, mas não quer Jesus no senhorio da sua vida. Quer ser filho de Deus, não quer prestar obediência a Deus como filho, como filha. Tudo isso está na Bíblia. A figura que Deus usa, que Ele é pai e nós somos filhos, isso não é uma falácia, isso não é uma brincadeirinha, isso é uma realidade de Deus. O Evangelho de João é muito claro. Diz que aqueles que recebem a Jesus, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. E creem no seu nome, então tem o nome. Vão poder usar o nome de Jesus, vão poder afastar todo o demônio e qualquer força maligna, se viverem da fé. Se ouvirem a Jesus, a palavra de Deus. Tá bom. Aí a gente chama, minha irmã, minha querida, Jesus lhe socorreu. Fique à vontade. Mas a pessoa pode, por fé, receber qualquer bênção de Deus, uma cura, libertação, prosperidade. Mas e aí? Jesus volta, ou não volta, chega o seu dia, o seu tempo, a senhora parte.
E aí? Não está na Bíblia? Você vê aqui, Deus quer um coração perfeito para Ele. O que é um coração perfeito para Ele? Um coração que Ele dá atenção, que guarda a sua palavra. Pessoal, todos os direitos foram liberados, foi incrível. Tá bom. Passa um tempo, depois que agradece a Jesus, some da igreja. Aí preocupa a gente, porque você sabe que serviu a muitos seres espirituais e o estado que chegou. Sabe que sofreu horrores. Mas, tá bom, nada. O profeta Oséias, aqui na Bíblia, na sua Bíblia, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quem já leu isso? Já leu isso? Então você lê em casa, anota aí. É o capítulo 6 de Oséias. Eu vou abrir aqui, marca aí. Nós estamos em 2 Crônicas, 16. Marca aí. Vai comigo no livro de Oséias, tá? Passa os grandes profetas, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, aí vem Oséias, tá? Então vamos lá. Oséias. Capítulo 6, versículo 3. Então, livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Todos acharam aqui? Então, lê comigo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva, a chuva serôdia que rega a terra. Olha que coisa linda, gente. Olha o que o Espírito Santo, através desse profeta, está orientando a que se faça. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você sabe quais são os maiores problemas de um casamento? Choques. Porque um não alega o outro. Porque um aborrece o outro. Por que aborrece? Porque não procura conhecer. Para não fazer coisas que aborreçam. Para não entristecer, para não criar choque. Ao contrário. Conhecendo melhor, sabe como lidar melhor. Por exemplo, vocês vão rir, mas eu quando casei, o meu marido sempre gostou de jiló frito. E eu não podia sentir nem o cheiro de jiló. Eu já sabia que era amargo. E eu dizia, não, eu não gosto. Só que eu ouvia falar, nunca quis provar. Mas você pensa que eu não fazia para ele? Ufa, quanto jiló eu fiz. E faço. De vez em quando eu tiro um dia para ele para a cozinha fazer uma comida que ele gosta. E faço o jilózinho dele. Mas de tanto fazer, eu resolvi provar. Ficou mais leve, porque eu não fazia só para ele, fazia para mim também. Então, a gente procura conhecer. Deus não está dizendo para você comer jiló. Mas está dizendo, procure me conhecer melhor. Às vezes o cristão, irmãos, em coisas que poderia corrigir rapidamente, ele não tem noção que ele abre brechas para demônios porque aborrece a Deus. Tem gente que, em vez de orar, murmura e reclama de tudo. Tem gente que, literalmente, irmãos, é uma triste realidade, tá? Muitas vezes, deixa de dar uma atenção especial a uma palavra que Deus está chamando. Às vezes, vem no culto, Deus deu aquela palavra. Ligou lá o show da fé, a mesma palavra. Foi dormir, antes de dormir, ligou um rádio, a mesma palavra. Ai, que coisa! Só essa palavra, já conheço essa palavra. É melhor acordar. Deus está falando. É igual aquele pai que diz assim, filho, é isso e isso. Aí, o pai viu que o filho não deu muita atenção. Filho, vem cá. Filho, é isso e isso. Filho, é isso e isso. Só isso. Quando você dá ouvidos à palavra de Deus, sente que aquilo foi com você,
Não fique aborrecido. Se Deus repetir aquilo várias vezes para você, vai dizer, coloque isso dentro de você, porque aí está a base da tua saúde, aí está a base da tua vida, aí está a tua segurança. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas a senhora enjoou. Não chegou nem a se batizar. Paciência. Olha, está tudo bem comigo, graças a Deus. Consegui resolver todos os meus problemas. Graças a Deus, todos os processos que estavam presos, emperrados, saíram todos, graças a Deus. Olha, eu estou numa paz, estou nem tomando remédio para dormir. Eu falei, meu Deus, não tem noção. Eu não sei quantos conhecem. Abre lá em Mateus, capítulo 12, por favor. Não, por favor, não. Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 12, que é bom para todos nós. Mateus, capítulo 12. Isso. Vai comigo agora no versículo de número 43. Mateus capítulo 12, versículo 43. Vamos lá, nós vamos até o 45. 43, o que diz? E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também. Quer dizer que quando o espírito maligno sai da vida de uma pessoa, porque Jesus entrou, Jesus chegou. Quem chegou? O Rei dos Reis. Jesus chegou. Quem chegou? O Rei da Glória. Quem chegou? Aquele que tem todo o poder. Olha só. Aí a pessoa deixa Jesus de lado. Por quê? Se não está ouvindo a palavra, se não está com compromisso de ler a Bíblia, de orar sério, de participar de cultos e receber a unção, obedecer. A Bíblia manda batizar? Deus mandou batizar nas águas? Quem sabe que Deus mandou? Mandou. A Bíblia manda congregar? Tem gente que diz que não. Antigo e Novo Testamento. Isaías diz, congregai e chegai juntos. Na carta aos Hebreus, Novo Testamento, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, ou seja, não cai nesse costume de alguns, congregando, ou seja, não deixando a congregação, a igreja é o corpo. Pastor, e quando a pessoa não pode? Meu irmão, ela telefona, ela passa um zap, não estou podendo ir à igreja, me ajuda, ora comigo, me dá uma palavra. É o corpo de Cristo, pessoal. Mas e aí? Então o espírito imundo sai e anda por lugares áridos. Mas o que seria espiritualmente um lugar árido? Onde as águas do Espírito Santo não estão jorrando. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a nossa fonte de águas vivas. Quando uma pessoa abre o coração, pessoal, ela refresca a alma, ela refrigera a alma. Ela está debaixo da unção do Espírito de Deus. É uma realidade que o olho físico não vê, mas que o coração sente, a tua alma sente. Mas a moça, olha como Deus é bom. Sim. Eu falei para vocês que às vezes Deus repete algumas coisas nas Escrituras, diz assim, poxa, já tenho ciência disso, já sei. Mas será que não é para de vez em quando dar um polimento? Com certeza. Eu digo assim, quantas refeições você faz por dia? O seu espírito é a sua verdadeira pessoa. Quantas vezes você dá alimento para ele? Quantas vezes você põe a palavra dentro dele? Palavra de fé, de poder, de proteção. Aquele mandamento que você sentiu que Deus falou com você. Aquela palavra de correção. Quando Deus, num culto, Deus falou, ei, para de murmurar. Você reclama de tudo. Aí a ficha cai e você, é comigo. Deus está te observando, os olhos dele passam por toda a terra.
Olha, Deus é tão maravilhoso. Eu vou mostrar uma coisa para vocês agora na Bíblia. Você vê que Mateus escreveu isso aqui. Por que Lucas escreve também? Interessante, né? Se eu leio em Mateus, eu estou lendo que o espírito imundo sai, anda por lugares áridos procurando repouso e não encontra. Aí ele diz, eu vou voltar para minha casa. Ué, ele lembra? Lembra. Os demônios lembram muito bem dos corpos em que eles habitaram, das casas que eles destruíram, do casamento que ele destruiu, da miséria que ele chamou e colocou espíritos de miséria para tomar conta do lugar, para não entrar prosperidade nenhuma. Lugar árido é o lugar onde as águas da palavra de Deus, do Espírito Santo, não estão jorrando. A unção, a palavra viva. Jesus evangelizou uma mulher, que a Bíblia chamou de mulher samaritana. Ele disse para ela, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, tu pedirias e eu te daria água viva. Quem conhece isso? Água viva. Foi o nosso culto de sexta-feira passada, está na internet. Água viva. Ou seja, você não vai ficar com o seu coração, com aquelas águas paradas, você vai ter alegria de viver. Você vai ter fé para orar, para determinar, para repreender o mal. Água viva. Jesus falou isso aqui através de Mateus. Agora vai em Lucas 11. Mateus, Marcos, depois vem o Evangelho de Marcos, aí vem Lucas. Passa o Evangelho de Mateus, passa Marcos e vai em Lucas no capítulo 11. Olha como Deus novamente alerta. Então, Lucas capítulo 11, versículo 24 a 26. Quem lê comigo? E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E o último estado desse homem... Quantos têm certeza que Jesus quer cada coração para morar? Ele quer. Você viu lá, nós começamos em Crônicas, né? Segundo Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele que quer morar no coração. Porque do coração vai iluminar toda a vida. Aí ele fala a segunda vez. Mas a moça não queria compromisso com Jesus. Porque nós, pastores, nós não vamos fiscalizar a vida de ninguém. O fiscal da tua vida é o Espírito Santo. Os olhos dele passam por toda a terra, ele conhece você em tudo. As tuas 24 horas, ele cria 25 para cuidar de você. E aí que não fosse assim, né? Deus guardando o tempo todo. Deus é tão bom, pessoal. Passou-se um tempo. Eu estava saindo da igreja que eu pastoreava para fazer um culto em outra igreja da graça, outro lugar. Na verdade, eu estava saindo lá da Piedade para fazer um culto. Fazia um culto na Tijuca, antigamente era no Sindicato dos Escritores, na Avenida Heitor Beltrão, antes da inauguração da igreja, lá na Barão de Mesquita, e fazia um culto às quartas-feiras em Copacabana. Muito bem. Eu estou saindo da igreja, viro lá e tal, estou saindo de um bairro, entrando em outro bairro, e paro, daquela meia parada no cruzamento, quando eu vi uma pessoa assim, que bateu o olho em mim, imediatamente jogou a mão para trás. Só que não tinha vento, então a fumacinha subiu por trás da cabeça. Era muito engraçado. Parecia uma chaminézinha assim atrás, sabe? Só fez, bateu o olho. Aí eu pensei com os meus botões, falei, está se escondendo de quem? Não esconde Deus, não esconde o Espírito Santo, não se esconde de Jesus, está escondendo de mim? Sou tão pequena, sou tão insignificante, está escondendo de mim? Falei, Jesus fez uma obra tremenda. Aí baixei o vidro e falei, com todo carinho, eu falei, moça, há muito tempo que eu não lhe vejo e eu enviei obreiras para lhe procurar.
E a senhora disse que não queria saber de Jesus. Ou melhor, que não queria compromisso com nada. A casa não fica vazia. Eu só queria lhe alertar. Os mesmos espíritos que lhe jogaram naquela miséria, naquela desgraça, se eles encontrarem a sua casa com a lâmpada apagada, no escuro, eles vão entrar. Não, pastor, a senhora não entende, eu ando, sabe? Olha, realmente, eu reconheço, a bênção foi grande demais. Olha, eu trabalho tanto que eu não dou conta de cuidar daquela casa de 3 andares. Eu falei, a senhora se embaraçou na bênção? Quem lhe deu essa bênção? Olhei e falei, senhora, eu tenho um culto e eu já estou atrasado, dá licença. A igreja está lá de portas abertas. Não, eu vou voltar, vou voltar. Voltou, pessoal. Quase 3 anos depois, com um câncer. Ela não queria compromisso com Jesus. Nós não invadimos a vida de ninguém, pessoal. As portas estão aí abertas. Pessoal, a casa não fica vazia. Satanás ele não pede licença para entrar. Ele não pede licença para entrar num casamento, para dizer, eu quero dividir vocês. Eu quero botar essa criançada aí desesperada chorando. Ele não pede licença para dizer, eu vou fechar as portas da tua vida. Ele não pede licença. Jesus disse que ele é ladrão. E você vê Deus, você vê Jesus. Jesus diz, ó, eu estou à porta, eu bato. Se alguém ouvir a minha voz, tem que ouvir. E abrir a porta, o coração. Aí Jesus diz, eu vou entrar na sua casa. A primeira casa é o corpo. A primeira casa é o corpo. Quando você contempla o amor de Cristo, você vê Jesus curando todos os doentes que foram a Ele. Você vê os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles têm curas à vontade. Tem ou não tem? A prova que Jesus não quer ninguém doente. Pedro leva Jesus na casa dele. Jesus logo vê que a sogra de Pedro está de cama, está com uma febre altíssima. Jesus vai lá e cura aquela senhora. Ou seja, vamos curar, vamos embora, volta à vida, vamos trabalhar, vamos aí. Um homem que estava paralítico 38 anos, junto daquele tanque chamado tanque de Betesda, 38 anos. Jesus vai até ele e pergunta, você quer ficar curado? Queres ficar são? Olha só, gente. Então a grande realidade, Deus está procurando pessoas, mas Ele vai lá no coração. Mas ei, aperfeiçoa esse coração que eu quero entrar. Eu quero entrar, então tira essa tristeza, essa amargura, essa mágoa, essa raiva, esse ódio. Tira tudo isso aí de dentro. A moça não queria compromisso com Jesus. Eu só alertei, porque é o meu dever. O meu dever é ensinar, é ministrar, é orar, é interceder. Mas ninguém pode obrigar ninguém a nada. Seja livre. Mas saiba que toda a humanidade um dia vai estar face a face com Deus. Face a face com Jesus. Não podia estar agora diante dele como filho? Como filha? Desfrutar dos cuidados de Deus? Ouvir a sua palavra? Então a gente volta lá em 2 Crônicas 16. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Quem lê comigo novamente, foi a leitura inicial. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. A segunda parte é do rei Asa, especificamente desse rei. Analise esse versículo e vê. A primeira parte é aberta a todos, e diz assim, ó, os olhos de Deus estão passando na terra, procurando alguém cujo coração seja perfeito para Ele. Vou dar um exemplo de um coração que Deus amou. Davi. Davi, o rei Davi.
Você vê que lá no livro de Atos dos Apóstolos, o Senhor Deus faz referência a Davi, dizendo claramente: achei a Davi, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Ou seja, Davi procurava ouvir a palavra, estar atento a Deus, à presença de Deus. Tanto que quando Deus escolheu Davi, pessoal, ninguém dava nada por ele. Deus vai lá no coração. Davi estava lá no pasto, cuidando dos poucos animaizinhos, dos poucos bichinhos do seu pai. Os irmãos estavam na sala, super apresentáveis ao profeta. Estavam lá de gala. Era uma festa. E o Davi está lá no pasto. Mas os olhos de Deus foram lá naquele pasto e sondaram o coração de um menino que vivia adorando a Deus. Devia ser taxado de bobo, de Zé Bobão. Aquele lá fica lá tocando uma viola para esse Deus, aquele lá fica lá cantando para Deus, aquele lá ele se alegra com esse Deus, ele não fala em outra coisa a não ser que ele ama a Deus, que ele é amado por Deus, e canta para ele, e toca para ele. Pois é, pessoal. Mas se você vê a confiança que Davi tinha na presença de Deus na vida dele, Davi cresceu, não perdeu isso, cresceu espiritualmente também. Deus ungiu a Davi, rei de Israel. Saul, pessoal, que era o rei oficial, reuniu 3.000 homens com raiva de Davi. Quer dizer que ele vai tomar meu trono, mas foi Deus que escolheu. Vou acabar com a vida dele. É mesmo? Deus nunca deixou que um soldado, um oficial, ou o próprio Saul, chegasse perto de Davi, que pudesse tocar num fio de cabelo de Davi. Davi tinha um coração, irmãos, adorador. Ele tinha um coração que amava a Deus. Davi tinha no seu interior que ele queria mais e mais comunhão com Deus. Você pensa que isso é aceitável com facilidade pela sociedade? Você só gosta de igreja? Você só gosta da Bíblia? Você não vem para a vida, você não aproveita a vida, você não curte a vida, você não vem com a gente para o bar, ou você você não participa de nada. Não participa? Não participa? Caramba, louva, adora. Vivemos em sociedade, meu irmão. Só não fazemos coisas que aborrecem a Deus, porque procuramos fazer a vontade de Deus. Diga graças a Deus. Quero partilhar com vocês um pedacinho do coração de Davi, que é exposto em muitas partes, mas eu quero mostrar um pedacinho. Salmo 27. Vai comigo. Salmo 27. Um pouquinho daquele menino adorador. Aquele já não era tão menino, já era rei de Israel e ficou livre da perseguição de Saul. Salmo 27. O que diz aqui? Vamos ler os primeiros 4 versículos. Não, vamos nos 5. Lê comigo o primeiro versículo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes. 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim. E o 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender. Versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Olha a segurança que ele tinha em Deus. Ele aqui já era rei de Israel, homem feito, já tinha sofrido todas as perseguições por parte de Saul. Mas olha que coração. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? Ou seja, eu vou ter medo de quem? A fé. Eu disse aqui, a fé não dá espaço para o medo. Pode meter um acento no dá. A fé não dá espaço para o medo, ela não dá esse espaço. Ela não deixa ele ter espaço. A fé é uma confiança inabalável
naquilo que está escrito. É uma certeza de coisas que se esperam da mão de Deus, da palavra viva de Deus. Quando Davi disse, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscaria, que eu possa morar na casa do Senhor. Não é morar dentro de uma igreja, é morar na palavra, é morar no coração de Deus. É ter prazer na presença do Espírito de Deus. Curva a sua fronte. Pai, o Senhor é tremendo. E o Senhor continua com os olhos procurando sobre a face da terra. Gente que queira, Senhor, que procure aperfeiçoar o seu coração para dizer, eu quero mais desse Deus vivo, do único Deus. Eu quero conhecer melhor esse Deus. Eu quero desfrutar dos cuidados e das bênçãos do único Deus, soberano Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não quero entristecer o Senhor, nosso Deus. Eu não quero aborrecer esse Deus. Santo Espírito de Deus, um Deus que abre o coração e quer muitos filhos e quer todos como filhos. Nosso Deus, muito obrigada. Um Deus que alerta, que ensina, que guarda, que protege, mas que quer ser ouvido, que quer ser buscado. O Deus que habita nas mais altas alturas, como o Senhor diz, eu habito num alto e santíssimo lugar, mas habito com o quebrantado de coração, aquele que leva a palavra a sério. Jesus, muito obrigado. Nós agradecemos porque o Senhor veio do céu, veio para derramar o amor de Deus em cada coração, veio para tirar cada um das trevas, mas o Senhor quer morar dentro do coração. Nosso Deus, muito obrigada, porque o Senhor hoje se mostrou um pouco mais a cada um de nós. Obrigada, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal?